Shalom de Yahshua, irmãos, a paz de Yahshua Mashiach, nosso Salvador. Os escolhidos, os despertos, os 144 mil, o pequeno grupo, os fora de templo, nós não queremos maquiagem religiosa, queremos transformação espiritual, entendem? Que vem de dentro. Nós queremos ser transformados pelo Ruach Kadosh, que é o Espírito Santo de Yahweh. Então, a Escritura nos diz em Gênesis 3, 21, vai anotando aí para você ler depois. Gênesis 3, 21 nos diz que o Eterno, ele matou um cordeiro e vestiu o homem e a mulher, Adão e Eva, lá no Éden, quando eles caíram, quando eles cometeram o pecado da carne e se envergonharam por estarem nus. Então, prestem atenção que o cordeiro sagrado, Yahshua, ele simboliza, o cordeiro simboliza Yahshua, o Mashiach. Por quê? Porque o Eterno, o Yahweh, ele sempre usou o cordeiro, o nome, a imagem e a própria carne do cordeiro para simbolizar o seu filho. Então, em Gênesis 22, 13, estou lendo aqui na Escritura, Gênesis 22, 13, também Yahweh usa o cordeiro. Abraão, quando vai fazer o sacrifício do seu filho Isaque, que ele colocou gravetos e coisas, ia sacrificar o seu filho, porque Yahweh estava testando a sua fidelidade e ele ia cumprir. Porém, o Eterno não queria isso. Então, o que ele fez? Ele colocou no lugar do seu filho um cordeiro no meio da sarça para ele sacrificar. Então, Isaque, ele representa o povo crente, os escolhidos, os fiéis, os crentes fiéis, a igreja, a congregação, o povo de Yahweh. E o cordeiro representa, simboliza Yahshua, o Mashiach. Então, o cordeiro, ele sempre representa na palavra o nosso Salvador. Em Êxodo 12, 7, Yahweh ordenou lá mais adiante a Moisés que passasse o sangue do cordeiro, que ele matasse um cordeiro, cada família pegasse o sangue do cordeiro e passasse nos umbrais da porta, nos portais das portas das casas, porque à meia-noite teria a passagem do anjo da morte e ele queria preservar o seu povo, os Yaldim, os hebreus. Então, por isso que passagem, Pessah, significa Páscoa, porque essa foi a primeira Páscoa. A palavra Pessah, que é a Páscoa, significa passagem, que vem daqui dessa passagem. Então, os primogênitos e aldinhos hebreus foram poupados. Nós sabemos que somente os primogênitos que não eram hebreus, os egípcios, inclusive o filho do faraó pereceu, foi levado, não é mesmo? Então, no madeiro, a palavra madeiro aparece quase 1000 vezes somente no Antigo Testamento, que é a verdadeira Bíblia, a Tanakh, que é a Torá, que é a Bíblia dos hebreus, Bíblia dos israelitas. Ela é constituída
pelo Pentateuco, possui os 5 primeiros livros que estão no Antigo Testamento, que é Barashit, que é Gênesis, Shemot, que é Êxodo, Vaikra, o Levítico, Bemidbar, Números e Devarim, que é o Deuteronômio. Então, o apóstolo Paulo, ele fala que Yahusha, ele morre no madeiro, não é? Ele foi o cordeiro que foi sacrificado por nós, pelos crentes, pela congregação, a igreja de Yahusha. Então, em 1 Coríntios você acha 1 Coríntios 5, 7 diz que Yahusha é o cordeiro que foi sacrificado por nós. Irmãos? Em Apocalipse também você acha 12:11. Apocalipse 12:11 você acha, diz assim: eles o venceram por causa do sangue do cordeiro. O venceram. Quem? Eles o venceram. O Satanás. Então, eles venceram o Satanás por causa do sangue do cordeiro. Não é? Então, Apocalipse 12:11. Em Apocalipse 14, diz: então olhei e diante de mim estava o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escritos nas suas testas o nome dele e o nome do seu pai. Então, Yahusha, no momento que diz Yahusha, já diz o nome do seu pai também, não é? Porque Yah é o nome do pai e Shá significa salvação. Então, quando diz Yahusha, diz o nome do filho, o nome do pai, o nome do pai e o nome do filho. Então, isso em Apocalipse 14:1. Leia, irmão. Revista-se do Ruach Kadosh, que é o Espírito Santo de Yah. Então, só vai subir no primeiro arrebatamento. Você sabe que são 2 arrebatamentos, não é? É a cevada, que amadurece primeiro, e depois o trigo, que amadurece mais tarde. E que serão as 2 igrejas, Filadélfia e Laodiceia, que simboliza que estamos vivendo as 2 ao mesmo tempo, nesse momento, na atualidade. Por quê? Filadélfia são os despertos que não seguem religião, nem líder, nem pagam dízimo, nem estão dentro de templos construídos por homens mais. E Laodiceia simboliza os crentes que ainda estão seguindo templo, líder, pagando dízimo e dentro de templos construídos. Então, só vai subir no primeiro arrebatamento. Não quer dizer que só ser Filadélfia, fazer parte dos despertos, vai subir. Não, temos que aceitar o sacrifício do cordeiro e rejeitar o sacrifício do porco, porque não foi o porco que morreu por nós, foi o cordeiro Yahusha que morreu por nós lá no madeiro. Foi o sangue do cordeiro que foi derramado e nós sabemos que foi ele que pereceu para a nossa salvação. E nós só vamos vencer se seguirmos o Cordeiro, porque nós
estamos alguns meio cá e meio lá. Então, se está falando, clamando, invocando Yahshua e está ainda seguindo líder, homem ou religião ou alguma coisa assim, não está de todo com Yahshua. Se nós crermos que o sangue do Cordeiro sagrado foi derramado por nós e lá no madeiro, quando aconteceu que ele ficou pregado lá no madeiro, e não foi qualquer sangue. O sangue do porco, por exemplo, não purifica ninguém. Por quê? Porque é um sangue do animal impuro. Mas o sangue do cordeiro lava de todo o pecado, irmãos. Por que eu falo o sangue do porco? Porque o porco, eles colocaram lá no lugar do Yahshua. Eles colocaram a oferta nojenta, Jesus, que aparece na segunda tradução da palavra, na Bíblia Vulgata Latina. Jesus no latim significa isto é porco, isto é suíno, melhor dizendo. Então, Lucas 13, 20, leia aí. Lucas 13, 20 diz assim: o reino dos céus é semelhante a 3 medidas de fermento que uma mulher tomou e misturou no meio da farinha, até que toda a massa ficasse fermentada. Então, quando diz essa passagem, o que você entende? A farinha é o evangelho verdadeiro, aquele que foi entregue à marcha, Moisés, pelo próprio Criador lá no Monte Sinai. O fermento que ela misturou no meio da farinha são as heresias, os falsos nomes, as falsas doutrinas que os tradutores criaram quando criaram a Bíblia. Então, os títulos que ela criou para substituir os nomes sagrados, isso aí é heresia. Então, nós não queremos o fermento da religião, nós não queremos o fermento dos tradutores, dos fariseus, dos saduceus, nós não queremos o fermento, porque nós também não queremos o fermento do porco, porque nós só aceitamos Yahshua, o Mashiach, aquele que é simbolizado pelo Cordeiro de Yahweh. Então, Yahweh é o nome do Pai, Yahshua é o nome do Filho. Então, por que nós não queremos o fermento da religião? Por quê? Leia no livro de Coríntios, 1 Coríntios 5, 7 nos diz: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento como realmente são. Pois Yahshua, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. 1 Coríntios 5, 7. Leia, irmão, leia, revista-se do Espírito que está glorificado no nosso Yahshua, o Espírito Santo, o Ruach Kadosh. O apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul disse isso. Ele, o Mashiach, ele é o nosso Cordeiro Pascal, já foi sacrificado por nós, nós não precisamos de outro sacrifício, então não precisamos de nada mais, somente do Yahshua. E seguindo Yahshua nós seremos salvos, é o único que pode nos salvar. Então, irmãos, siga a palavra, o verdadeiro evangelho, e conscientize-se que só existe uma Pessach, uma Páscoa. 15 de abril é a verdadeira Páscoa e ela é o significado da passagem, que é a Pessach, que também o nosso Yahweh, na sua perfeição, ele é tremendo, perfeito, ele fez
tudo neste dia 15 de Abib, é o primeiro dia do ano no verdadeiro calendário, que é o calendário dos Yaldim, calendário dos hebreus. 15 de Abib, Nissan, abril, inicia o ano. 15 de abril é a Páscoa. A primeira Páscoa foi e continua sendo. E agora, 2 de março, começou a festa importante para os Yaldim, os hebreus, festa do Purim, que ela vai até a Páscoa. Então, todos precisamos estar atentos. Nós não somos hebreus, porém, se nós crermos e confessarmos com nossa boca que Yahshua veio, viveu nesta terra, morreu por nós e foi ressuscitado no terceiro dia por Yahweh, seu Pai, o Todo-Poderoso. Mesmo sem ser Yaldim, hebreus, nós seremos considerados, mesmo sendo gregos, estrangeiros e não sendo hebreus, nós seremos considerados. Isso diz Romanos, o livro de Romanos 10, 9. Então leia, irmão, revista-se do Ruach Kadosh, do Espírito Santo, e esteja revestido por Yahshua, que é o nosso Salvador, o nosso Mashiach, o único Redentor, o único mediador entre o Pai e Yahweh e nós, o nosso Cordeiro Salvador, grado que ele pereceu, mas ressuscitou e hoje ele vive. Aleluia! Aleluia! Aleluia!